nós chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder de fogo, como foram os primeiros cristãos. Aleluia! Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder de fogo, começando em meu coração. A igreja glorifica o Senhor, amém? Aleluia! Reaviva tua igreja de novo. Aleluia! Glória a Deus! Faz a chama arder neste povo. Começando em meu coração. Aleluia! Oh, exaltado é o teu nome, Jesus. Oh, aleluia. Começando em nossos corações, Senhor. Oh, Jesus da glória. Aleluia. Glória, glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Jesus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém pra duvidar? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Aleluia, glória a Deus. Ninguém, aleluia, ninguém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Aleluia. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar.
resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Aleluia. Ninguém explica, ninguém explica Deus. Ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, ou se duvida, ou se acredita, ninguém explica Deus. Ninguém explica. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica, ninguém explica Deus. Ninguém explica, ninguém explica Deus. Ninguém duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica, ninguém explica Deus. Ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Aleluia. Jamais nós podemos explicar ao Senhor, porque Ele nos sonda, Ele nos conhece. Ele sabe o nosso deitar, Ele sabe o nosso levantar. Ele nos sonda. Oh Jesus, oh Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Nós queremos entrar no Santo dos Santos. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Nós queremos ser rasgados da tua presença. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas Vem novamente. eu mergulho na mirra ardente, Mas peço que tua presença aumente.
Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. quem já pisou No Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. A glória somente para Ele, igreja. Somente a Ele toda a glória, toda a honra. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Não vou desistir, pela fé alcançarei o que tanto esperei. Minha mente diz que não
mas meu coração diz que sim. é possível. Eu sei, Jesus está aqui, e onde Ele está, tudo pode acontecer. Eu vou pisar na terra de milagres. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Eu vou viver o sobrenatural. Tanto tempo eu esperei, Meu milagre acontecer. não vou desistir. Pela fé alcançarei O que eu tanto esperei. minha mente diz que não, mas meu coração Diz que sim. é possível. Eu sei, Jesus está aqui, e onde Ele está, tudo pode acontecer. Eu vou pisar na terra de milagres. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Eu vou viver o sobrenatural. Tanto tempo eu esperei, meu milagre acontecer. Aleluia. Cura-me, sara-me e restitui tudo que perdi. Toca em mim, toca em mim. Eu sei, Só tu podes fazer. Eu vou pisar na terra de milagres. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Eu vou viver o sobrenatural. Tanto tempo eu esperei, meu milagre acontecer. Aleluia! eu vou Glória a Deus! na terra de Oh, aleluia! Quanto tempo eu esperei, Chegou a minha vez. Eu vou viver o sobrenatural. Tanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Chegou a minha vez. Chegou a minha vez. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Querido, o pastor hoje de manhã estava falando sobre milagre. E Deus é Deus de milagre. Deus tem promessa para você. Só basta você crer. Aleluia. Um milagre. Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou. E um milagre vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou. Mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu tua voz para
geração, um milagre. Você é um milagre. Eu precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender. Isso é sua história, viu? Um milagre. Eu precisava de um milagre, quando tudo me parecia escuridão. Mas veja o que Jesus fez. E quanto mais eu precisei, a tua mão me alcançou, e um milagre vi você fazendo em mim. Aleluia! Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu tua voz para a minha geração. Oh Deus! Nós cremos na tua palavra. Nós cremos na tua promessa. Oh, aleluia! Eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para a minha geração. Eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para a minha geração, um milagre. Oh Jesus! Um milagre. Sabe por que você é um milagre? Se lembra daquele dia que Deus te livrou? Se lembra daquele dia que Deus ele pôs sua mão de poder sobre a tua vida? Então foi Ele que estendeu a mão. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Oh Jesus, nós cremos na tua palavra, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Se eu creio em ti, coisa sobrenatural. Aleluia. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Aleluia! Aleluia, Jesus. Ele é Deus de milagre. Ele é Deus de promessa. Oh Jesus. Impossível ver, transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vive está dentro de mim, vive está dentro de mim.
somente, igreja. Se creio em ti, Quem é que ele vai se fazer? creio em ti, Quem é que ele já Deus está atuando? sobrenatural. Quem é que ele já está libertando? Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Oh, Jesus! Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Aleluia, Jesus. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é só. Você crê? Deus vai fazer. Em nome de Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus da glória. Glória a Deus. Vale a pena ser fiel, dizer não pro mundo, em frente e prosseguir. Obedecer é o caminho para estar seguro quando o mal surgir. Não abra mão do seu direito, que com sangue Cristo conquistou na cruz. Se ficar difícil é só clamar o nome de Jesus. Vale a pena acreditar, dizer sim pra Cristo e nunca desistir. A obediência tem seu preço, mas o benefício é ver o mar se abrir. E quando até que não tem jeito, fica impossível carregar a cruz. Lembre que o seu povo só clamar o nome de Jesus. Então é só clamar, como Abraão no Moriá clamou, como Josué que no Jordão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar, Ele é fiel, então é só clamar. Como Bartimeu que por Jesus clamou, como Pedro que viu a prisão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar, Ele é fiel pra quem confia clamar. Aleluia, aleluia. Aleluia. Vale a pena acreditar, dizer sim pra Cristo e nunca desistir. A obediência tem seu preço, mas o benefício é ver o mar se abrir. Não abra mão do seu direito, que com tanto Cristo carregar a cruz. Invencível é só clamar o nome de Jesus. Então é só clamar, como Abraão no Moriá clamou, como Josué que no Jordão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar, Ele é fiel, então é só clamar. Como Bartimeu que por Jesus clamou, como Pedro que viu a prisão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar, Ele é fiel, então é só clamar. Então é só clamar, como Abraão no Moriá clamou, como Josué que no Jordão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar, Ele é fiel. Como Bartimeu que Jesus clamou, como Pedro que numa prisão clamou. Pode confiar, Deus vai te livrar, Ele é fiel pra quem clama. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Poder sentar, queridos. Esse não é novo, a gente está aprendendo ainda.
Irmão, nos perdoe em nome de Jesus. Mas Deus abençoe. Aleluia. Clame a Deus. Cantamos aqui alguns hinos de milagre. E por fim cantamos um hino que diz: clame a Deus. Eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei qual é a tua falta, mas eu sei que nós servimos a um Deus de milagre, e quando nós clamamos, Ele nos ouve. E muitas das vezes nós não recebemos porque não temos fé. Mas se com fé nós clamarmos a Cristo, Ele nos ouve. E no tempo dEle, o milagre vai ser feito na minha e na tua vida. Mas clame com fé. O cego Bartimeu tinha tudo para ele não ser curado. As circunstâncias diziam que não, as pessoas diziam que ele não iria conseguir, as pessoas diziam que Jesus não ia ouvi-lo. E muitas das vezes acontece conosco. Os problemas são tão difíceis que as pessoas ao nosso redor, usadas por Satanás, diz que não há mais solução para o meu e para o teu problema. Muitas das vezes dizem até: você está dentro da igreja, os problemas estão acontecendo, Deus não está te ouvindo. Mas qual é o Deus que você serve? Se é o Deus de milagre, Ele vai te ouvir. A circunstância para o cego Bartimeu dizia que não, mas ele não se calou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por isso aprenda uma coisa: clame a Deus. As coisas podem estar difíceis, as coisas podem ter saído do meu e do teu controle, mas ainda continua no controle de Deus. E só Ele tem a resposta certa para cada um de nós. Amém? As mulheres estão com oportunidade nesse momento. Amém? As mulheres. Nós queremos saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Queremos deixar um versículo para a meditação da igreja. Vai. Que se encontra em Salmo 121, que diz assim a palavra do Senhor: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O nosso socorro vem do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, nem tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te amolecerá de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia. Que nessa noite o Senhor possa falar aos corações dos amados irmãos. Amém? Eu vou para puxar os dois, em nome de Jesus. Quebrar essa seta que jogaram. Tu crê? Conhece o meu interior e também vê toda a minha dor. Ó Senhor Deus, meu coração está acelerado, enquanto todo dia ele fica angustiado. Me socorre, Deus, Deus.
consigo nem me levantar daqui ao meu Senhor. Deus, tu disse que do outro lado eu ia cantar, mas nessa prova eu não consigo nem me movimentar. Me socorre, Deus, eu estou apavorado, eu estou desesperado. Eu vim aqui pra gente conversar. Hoje eu vim aqui pra dizer pra ti: vem me ajudar, do chão vem me tirar. Eu estou desacreditado, eu estou desesperado, só sinto vontade de morrer. Vem me socorrer. E hoje eu vim aqui pra dizer toda a verdade. Meu coração não tem mais você, eu não consigo nem ficar de pé. E eu te magoei e até te entristeci, mas mesmo assim eu me rendo. E hoje eu vim aqui pra dizer o que estou sentindo. A minha mente está se dividindo, meu coração está batido a Deus. Estende a sua mão enquanto eu estiver em adoração, pois só te adorando é que eu me sinto feliz. Porque meu coração está batendo forte assim, ainda está dizendo que não vai conseguir. Eu sou teu amigo, filho meu, e todas as promessas que eu fiz pra ti, todas elas no meu tempo irão se cumprir. Eu sou teu amigo, filho meu. Tu lembras quando eu disse para Abraão: eu vou fazer de ti uma nação. Porventura eu não cumpri, filho meu. Tu lembras quando eu disse para José: eu vou te exaltar por causa da tua fé, governador. Porventura eu não cumpri, tem que me adorar, meu filho. Em vez de reclamar, tem que adorar, meu filho. Em vez de murmurar, tem que adorar, meu filho. Da minha mão Se movimentar, tu tem que parar, parar de reclamar, e tem que me adorar em qualquer situação. na Fornalha eu te coloquei, foi para te provar. Não adianta se espelhar, isso comigo não vai funcionar. O mundo não gira em volta de ti, tu tem que respeitar a mim. Fui eu quem te criei, e lá na cruz eu te sarei. eu vou te lapidar até tu confiar. Pra quando eu te exaltar, o seu nariz não se esquecer, Querer se empinar, se tu ficar a reclamar, desta prova eu não vou te tirar. Só vai ficar rolando no deserto reclamando. Mas se tu se dispuser, em qualquer momento eu me adorar, no piscar de olhos esse vento vai passar. Tu me adora e eu me sinto a sua causa, tu me adora e eu me sinto a tua família, tu me adora e eu me sinto a tua saúde, tu me adora e ninguém mais te humilha, tu me adora e eu expulso os demônios, tu me adora e eu espaço todo laço, tu me adora e eu envio o Miguel pra lutar por ti, porque eu sou todo no céu. Tu me adora e eu visito a tua casa, tu me adora e eu visito a tua família, tu me adora e eu visito a tua saúde.
galerinha, se inscreva no canal, dê o seu joinha e muito obrigado por tudo. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidi largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olha todas tuas lágrimas e não vou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, Jesus. Deus conhece a tua estrutura, sabe o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olha todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te mandou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar.
Edna. Edna quer dar uma palavra também. Amém? Quem mandou você guardar as redes? Volte para o seu lugar. Amém? Não é tempo de desistir. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Eu pedi a oportunidade para agradecer ao Senhor. Eu quero deixar um versículo aqui, que o Senhor está em Salmo 34, o versículo 7, que diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus deu um grande livramento ao meu filho hoje de manhã. Estava aqui na escola dominical, aí ele chegou para mim, né, quando acabou a escola dominical, no café da manhã, aí ele chegou para mim e disse: mãe, eu vou ali. Ele me avisou, né? Ele disse: eu vou ali na casa de Roberto entregar isso aqui que as irmãs mandou. Aí eu fiz: vá, mas eu não sabia, né? Ninguém sabe o que é que vai acontecer, né? A gente não sabe, só Deus sabe, eu não imaginava. Aí quando demorou um pouquinho só, quando daqui a pouco chegou Mirela, até anotei o nome dela aqui, que é tudo igual. Aí eu tive que perguntar o nome ali a ela, e é Milena. Nem ele acertou, chegou as duas, eu disse: qual das duas? Ele disse: a de preto, mas não era de preto, era outra, porque é tudo igual, né? Até ele confundiu. Aí ela vinha chegando com ele, e ele muito assustado. Aí quando eu vi aquilo ali, eu já sabia que tinha acontecido alguma coisa, e até eu fiquei nervosa, né? Aí foi quando ela disse: o carro, né? O carro ia batendo nele. O carro, veio um carro de cheio, ia pegando ele aqui na frente da igreja. Ele disse que não viu, ele disse que olhou para os dois lados. Eu ensino a ele, eu digo: quando você atravessar a rua, você olha os dois lados. Aí ele disse: mãe, eu olhei os dois lados, mas eu não vi esse carro não. Eu olhei os dois lados e corri para atravessar. Quando ele correu, o carro já estava em cima dele. Aí ele ia morrer, era de susto mesmo, porque não matou, mas ele ficou muito nervoso. Ele ficou, disse que quem viu achou que ele ia desmaiar, porque ele já é branco, ficou mais branco, mais pálido. Aí o povo pensou que ele ia desmaiar. Aí eu fiquei acalmando ele ali, disse que ele se acalmasse. Eu disse: ó, Jesus deu um grande livramento a você. Jesus livrou, né? Eu podia não estar aqui hoje de noite, eu podia estar no hospital, ou então, se tivesse matado. Se tivesse matado, eu estava até dizendo a Denise, se tivesse matado, graças a Deus, Jesus levava para a glória, né? Mas se ficar no hospital, né? Aconteceu uma coisa mais grave, eu não ia estar aqui. Pense na tribulação, e eu estou agradecendo a Deus, porque eu estou aqui, na casa dele, né? Ele me deu essa oportunidade e deu um grande livramento ao meu filho. Às vezes a gente acha que isso é besteira, acontece com qualquer pessoa. Não é besteira, não. Foi um grande livramento. Ele disse que o carro vinha para cima dele e se viesse, ia bater todo no braço dele. Podia ter quebrado até o braço dele. Ia bater de cheio mesmo. Porque quando eu saí, aqui na frente todo mundo já tinha visto. A menina que estava vendendo coisa aqui, o galeto, ela chegou para mim e disse: olha, até eu fiquei tremendo, porque eu vi o carro pegar ele. Eu não vi. Se eu tivesse visto, eu agradeço a Deus, porque eu não vi. Porque se eu tivesse visto, eu tinha ficado mais nervosa ainda, né? Pronto. Aí, isso aí foi um grande livramento que Deus deu. Se Deus quisesse, se Deus permitir, Deus está no controle de tudo. A gente tem, né? A gente sabe que Ele está no controle de tudo. Mas, graças a Deus, Ele deu um grande livramento ao meu filho, né? E me abençoou, porque não aconteceu nada de grave. E eu estou agradecendo a Ele. E não é em vão a gente ser fiel a Deus, não. Não é em vão a gente estar na casa de Deus, orando, buscando. Não é em vão, não. Porque Deus é fiel. Deus, Ele é fiel. Tem oração aqui na sexta de noite. Tem oração no sábado, né? E a gente tem que estar na casa de Deus buscando. Porque Deus, Ele é fiel. Se Ele tivesse de permitir, Ele permitia. Mas Ele não permitiu. Eu estou agradecendo a Deus, porque Ele não permitiu esse mal
na vida do meu filho nem na minha vida. E eu agradeço, né, a oportunidade. Esse é o nosso Deus. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento. Vamos continuar ouvindo a palavra. Vamos continuar ouvindo Deus falar aos nossos corações. Gostaria de chamar a nossa irmã Fernanda e o nosso pastor aqui para o púlpito. Amém? Vamos orar que Deus ainda quer falar com você. Amém? Se você ainda não ouviu Deus falar, misericórdia. Misericórdia. Que Deus já falou aqui nesta noite através dos hinos. Deus já falou através desse testemunho, não é? E Ele quer continuar falando. Se você não ouviu Deus falar ainda, abre os teus ouvidos espirituais. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por tudo que já foi feito, Senhor, aqui nessa noite, Pai. Obrigado, ó Deus, por tudo, ó Pai, que Tu já falaste aos nossos corações através dos cânticos, através desse testemunho. Mas Tu ainda queres, ó Deus, tratar com a Tua igreja, Pai. Que Tu fales, ó Deus, aquilo, Pai, que nós não queremos ouvir. Traz uma palavra, ó Deus, que confronte a cada um de nós, Senhor. Que Tu possa, Deus, trazer uma palavra que venha do alto, Senhor. Uma palavra Tua, Pai. Que muitas das vezes queremos ouvir aquilo que agrade a nossa alma. Mas que Tu possa, Deus, fazer como sempre. Fazer o que é melhor para cada um de nós, Senhor. E por isso, Senhor, nessa noite, Senhor, vem abençoando a Tua serva, a irmã Fernanda, Pai, que ela vai trazer uma palavra para nós. Abre, ó Deus, a Sua boca, Senhor, e fala, Senhor, para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, assim, irmã Fernanda. Salve da igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 16. E é um privilégio poder compartilhar com toda a igreja a palavra do Senhor. Poder estar aqui com todos os irmãos em união, adorando a Ele, louvando ao Senhor e podendo nos alimentar, né, da Sua palavra. Atos capítulo 16, a partir do versículo 16. Todo mundo achou? Amém? Que diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Até aí. Fechamos nossos olhos e oramos ao Senhor. Senhor Deus amado, em nome de Jesus, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é lida neste momento. Muito obrigado por todos os louvores, Senhor, que foram cantados aqui, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas.
Vem, Senhor, falar aos nossos corações nessa noite, meu Pai. Faça-se conforme a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Nós te oramos e te agradecemos. Amém. A igreja pode se sentar. E ontem nós tivemos aqui um culto abençoado, né, pelo Senhor. Foi muito bom poder participar com as irmãs aqui no culto das mulheres, né, onde tivemos também uma palavra que nos impactou muito, bastante, pelo fato de ser o Setembro Amarelo, que trata sobre a questão da depressão. E agora eu gostaria de falar um pouco sobre a vida de uma mulher. E o nome dela se chama Susana Wesley. Talvez aqui alguns já ouviram falar no nome desta mulher. Ela nasceu no ano de 1669, na Inglaterra. E ela era a mais nova de 25 irmãos. Ela era a caçula desses irmãos. Foi criada em um lar cristão, onde o seu pai ele era pastor. E é uma mulher que eu admiro bastante a história dela, pelo fato dela ter, como ela criou os seus filhos na questão da educação e como ela se relacionava com Deus. A sua mãe, né, ela também tinha um relacionamento muito forte com o Senhor e ensinava para os filhos como deveria se relacionar com Deus, como deveria orar. E essa mulher, ela cresceu seguindo o exemplo dos seus pais, do seu pai que era pastor, da sua mãe que se dedicava ao lar, e ela seguindo esse mesmo exemplo. Quando ela cresceu e se casou, ela teve 19 filhos. E aí a gente pensa, nossa, a gente às vezes é tão difícil tomar conta de 1, de 2, de 3, mas essa mulher, ela teve 19 filhos. E conta, né, a história dela, a biografia dela, que ela conseguiu criar esses filhos debaixo da disciplina do Senhor. Ela lia a palavra do Senhor, era ela que ensinava, né, ela que educava as crianças. Durante 20 anos, ela tirou da sua vida 6 horas por dia para estar ensinando as crianças a ler e a escrever. Naquela época não existiam as escolas que hoje existem. Então, eram as mães que ficavam com os filhos em casa e ensinavam as crianças. Então, ela fez isso com todos esses filhos. E mesmo aqueles que tinham dificuldade, ela tirava horas a mais para ensinar essas crianças a ler e a escrever. E a primeira coisa que eles aprendiam era a ler e a escrever tudo sobre a Bíblia, tudo sobre a palavra de Deus. Então, é uma mulher que causa-nos muita admiração. Ela não aceitava que as crianças chorassem alto na sua casa. Então, imagina uma casa com 19 crianças, né? Cada uma vai crescendo, mas não podia se chorar alto dentro daquele lar. Não se podia. Se a criança estivesse chorando, ela não ia ter o pedido dela atendido, né? Às vezes a criança está com birra, chorando, e às vezes a gente vai lá para não ver aquele menino chorando, a gente faz o que ele quer. Essa Susana, ela fazia justamente o contrário. Enquanto ele estivesse fazendo birra, ela não dava. Então ela foi, e ela, além disso tudo que ela fazia, ensinando seus filhos, educando, cuidando da sua casa, junto com o seu marido, ela se dedicava 2 horas por dia para estar orando ao Senhor. Como ela fazia isso, a gente fica até pensando, né? Mas ela se dedicava. E nesse momento que ela estava se dedicando à oração e à meditação da palavra, nenhuma criança poderia chegar até ela e falar com ela. Ela não aceitava isso. Então ela dizia, só em caso de morte, se alguém estiver morrendo, você venha comigo, você venha falar comigo. Mas se não, deixe que nesse momento que eu estiver aqui, falando com o meu Deus, ninguém pode me interromper. E as crianças assim respeitavam e obedeciam. Essa Susana Wesley, ela é mãe de João Wesley, que foi um pregador que pregou para milhares de pessoas. Em um único dia, de acordo com a história, ele conseguiu pregar para 32 mil pessoas e levou muitas vidas a conhecer a palavra do Senhor. E o seu irmão, Charles Wesley, que também foi um grande pregador e escreveu 9.000 hinos. Eles não seriam assim se não tivessem uma mãe, uma família dedicada ao Senhor. Uma família que tivesse relacionamento com o Senhor. Então, foi através
da vida e do exemplo desses pais, dessa mãe especialmente falando, que esses homens, eles foram grandes missionários na casa do Senhor, no reino do Senhor. Então, quando nós viemos aqui agora para o texto de Atos, e a gente vê que Paulo e Silas, ele estava indo para a oração, era costume deles irem para as sinagogas, para os templos, para as casas dos irmãos, orar a Deus. Então ele também estava fazendo isso aqui. Embora nesse lugar que ele estava, que era a cidade de Filipos, não existisse um lugar específico, uma sinagoga, não existia ainda, porque ainda não existia uma quantidade suficiente de pessoas ou de famílias para se formar essa sinagoga. Então o que é que alguns irmãos faziam? Se juntavam na beira do rio e iam para ali orar. E ali era o cantinho de oração deles. Então Paulo foi lá enviado pela palavra do Senhor, pelo próprio Jesus. E quando chegou lá na cidade, ele começou a pregar e a conhecer. Então ele ia lá e falava de Deus. E aí veio essa jovem, com esse espírito de adivinhação, e começou a falar e dizer verdades. Mas ela estava importunando Paulo, e com isso ela queria ganhar dinheiro para aqueles senhores dela. E aí ele dizia, olha, o Deus Altíssimo, eles são servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo, já irritado, ele diz uma palavra, em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo e saia. E aquele demônio saiu da vida daquela mulher. E assim, quando aquele demônio sai, os seus senhores ficam revoltados, a ponto de caluniarem Paulo e Silas e os irmãos que estavam ali, e dizer coisas que eles não tinham feito. E aí eles vão ser açoitados, as vestes vão ser rasgadas e eles vão para a prisão. Mas em nenhum momento Paulo e Silas, eles reclamaram, eles ficaram tristes. Pelo contrário, eles estavam ali porque eles sabiam que Deus tinha um propósito na vida deles. E eles tinham também relacionamento com o Senhor. E quando nós olhamos esse texto, esse texto que nós vemos aqui, e depois dessa parte que a gente lê, a gente vê que existe a conversão do carcereiro e da sua família. E a partir dali vai existir uma pregação e o evangelho vai se propagar. Então Paulo, ele foi açoitado, foi preso, foi caluniado, mas houve salvação, houve libertação naquela cidade. E o evangelho de Deus foi pregado naquele lugar. E eu gostaria de falar hoje sobre 3 evidências que eu identifiquei aqui nesse texto. Daqueles que têm um relacionamento com o Senhor, daqueles que servem a Deus. Em primeiro lugar, eles têm autoridade na sua palavra. No versículo 18, diz assim: isto ela fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado ou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando que saias dela. E na mesma hora saíam. Então Paulo, ele tinha a autoridade que era dada por Jesus Cristo. A partir do momento que ele lançou a palavra na vida dela, pelo poder de Jesus, aquele demônio saiu da vida daquela mulher e ela foi transformada, ela foi liberta. Isso causando uma grande indignação. Então a gente percebe que Paulo, ele trouxe uma mudança na vida daquela mulher. A palavra de Deus trouxe mudança na vida dela. E para que a gente possa ter autoridade na palavra do Senhor, para que a nossa palavra ela possa ser temperada com sal, como diz a própria Bíblia, é preciso a gente ter relacionamento com o Senhor. É preciso a gente buscar ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Não é obrigado nós estarmos aqui só adorando enquanto nós estamos no templo. A nossa vida, ela deve ser uma vida de relacionamento com o Senhor. Adoramos a Deus quando estamos servindo ao Senhor na nossa casa, cuidando da nossa família, cuidando dos nossos filhos, dos nossos maridos, das nossas esposas. Adoramos ao Senhor quando estamos indo para o trabalho, quando estamos indo para a escola. Nós podemos adorar ao Senhor com a nossa vida, com o nosso testemunho. Então é assim que a gente busca ao Senhor, através da nossa vida. Não precisa a gente estar só aqui no templo, embora aqui seja um lugar específico onde a gente tem comunhão
com os nossos irmãos. E a gente é também fortalecido. A gente percebe que eles iam, não é uma só vez, eles iam por muitos dias para o lugar de oração. Assim como o povo de Deus faz hoje. Eles vão muitos dias para o lugar de oração, que são os templos. E ali eles são fortalecidos no Senhor. Têm comunhão uns com os outros. E Paulo, ele buscava o Senhor. E assim deve ser a nossa vida. Para quê? Para que quando a gente encontra uma pessoa que esteja necessitada, essa pessoa ela possa ser alcançada pela palavra de Deus através da minha vida e da sua vida. É para isso que nós devemos ter esse relacionamento com o Senhor. Para que a gente possa fazer a diferença, não aqui na igreja, mas lá fora. Lá onde tem pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão carentes da glória do Senhor. Muitas vezes as nossas famílias, elas estão na nossa casa lá, ficaram lá, não quiseram vir para a igreja. Mas nós podemos também estar orando, estar buscando ao Senhor. E aproveitando essa oportunidade, eu agradeço a Deus porque a perseverança na oração, ela tem efeito. Não importa se é com um dia, com 24 dias, com 30 anos, a palavra de Deus, ela se cumpre. Então, nós quando oramos, quando cremos, quando buscamos no Senhor, o Senhor, Ele nos responde. Às vezes não é uma palavra muito positiva para nossas vidas, mas com certeza é a vontade de Deus, é perfeita, é boa e agradável. E eu agradeço a Deus porque o meu pai, muitos anos da minha vida, eu venho orando pela vida dele e precisou ele passar por um processo doloroso, teve leptospirose, foi parar na UTI, mas para a honra e glória do Senhor, quando ele se levantou daquele leito de hospital, ele disse que iria agora ser um servo do Senhor. E aí eu senti grande alegria no meu coração, porque eu digo, Senhor, muito obrigado, porque eu tenho orado por isso há muitos anos da minha vida. E crendo que Deus um dia iria fazer. E o Senhor, para a honra e para a glória dele, o Senhor fez. Então nós devemos perseverar e buscar o Senhor para ter autoridade na sua palavra. Em segundo lugar, nós devemos ter paciência na tribulação. No versículo 22 diz assim: e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Paulo, ele sabia que ele não tinha feito nada de errado ali. Ele estava apenas pregando o evangelho. Ele sabia também que era contra a lei deles açoitar um cidadão romano, e ele era cidadão romano, então isso também não poderia ter acontecido, mas ele foi açoitado, rasgaram as vestes dele e de Silas, e eles tiveram paciência. Muitas vezes nós somos levados ao Senhor, pelo Senhor, para um determinado propósito, mas no meio desse propósito a gente vai passar por algumas dificuldades da nossa vida, e no meio dessa dificuldade é onde a gente deve ter paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Então, é nesse momento, no momento da enfermidade, que nós precisamos ter paciência. É no momento da tribulação, no momento da falta de emprego, precisamos ter paciência. Nas injúrias, nas calúnias, muitas vezes somos caluniados em nossos empregos, falam coisas que nós não fizemos. Mas precisamos ter paciência e não murmurar e não reclamar. Mas Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu não fiz nada para essa pessoa e ela fica me perseguindo. Mas Senhor, vem aqui, Senhor. E às vezes a gente não tem paciência para esperar, ver o que vai acontecer depois, ver o que o Senhor vai prover depois. No livro de Romanos, o capítulo 5, o versículo 3, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Quando passamos pela tribulação, nós automaticamente vamos precisar adquirir a paciência, porque não são momentos difíceis. Muitas vezes
Dias ou horas parecem longos anos, dependendo do que nós estejamos passando. Muitas vezes sofrimentos financeiros nos causam isso. Muitas vezes emoções na nossa vida, problemas conjugais. Muitas são as tribulações que o ser humano passa e o cristão passa. Mas nós passamos por isso e nos gloriamos. E sabendo que a tribulação, ela produz o quê? Paciência. E com a paciência você vai adquirir o quê? A experiência. A experiência, porque daí você vai contar para as pessoas, olha, preciso ter paciência. É preciso ter paciência porque vai passar. Esse momento difícil vai passar. Você serve a um Deus grande. E com isso nós temos a esperança. Porque ainda que a gente ache que não vai passar, nós temos esperança em Deus. Ainda que a gente passe por aflições nesse mundo, devemos ter bom ânimo. E saber que mesmo que a gente passe por todas as dificuldades nesse mundo, um dia o Senhor, Ele vai voltar e vai nos levar para morar com Ele. E a esse lugar a gente vai poder lá cantar, adorar ao Senhor. E lá não vai haver, essa é a nossa esperança, de que no céu não vai haver choro, não vai haver tristeza, não vai haver lugar para a gente se sentir só. Pelo contrário, vai haver regozijo e amor em todo o tempo, por toda a eternidade. Então, devamos ter paciência em meio à tribulação. Isso são evidências que existem na vida daqueles que servem ao Senhor, na vida daqueles que têm um relacionamento com o Senhor. E em terceiro lugar, nós identificamos aqui que ele teve contentamento. No versículo 25 diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eles tinham contentamento e estavam com o coração agradecido. Muitas vezes a gente está na hora da dificuldade e a gente está querendo reclamar, a gente está querendo murmurar, a gente às vezes nem está querendo nem ir para a igreja. Às vezes a gente está querendo ficar sozinho no nosso canto, porque é tão difícil o que a gente está passando, às vezes é tão doloroso, que a gente às vezes nem tem forças. E aí, nesse momento, Paulo e Silas, eles com o coração agradecido, eles oram e eles cantam para o Senhor. E eles adoram a Deus ali mesmo, naquele lugar. E os outros presos, eles escutam. E ali eles têm aquele momento de adoração. O momento de se regozijar na presença do Senhor. Acredito que naquele momento eles até esqueceram dos açoites que eles tinham levado, das correntes que estavam presas nos seus pés. Eles estavam ali com o coração agradecido ao Senhor. Isso não acontece com a gente muitas vezes. Às vezes nós estamos passando por tantas dificuldades em nossa vida, mas nesses momentos o Espírito Santo vem na nossa mente e nós sentimos aquele desejo de orar, de ler a palavra, e aí vem aquele renovo dentro da nossa vida. Mesma coisa é quando nós viemos aqui ao templo, nós viemos aqui à igreja e nós entramos em comunhão. Nós até esquecemos dos problemas que a gente está passando. Isso é o Espírito Santo de Deus que trabalha na vida dos seus servos. Ele traz contentamento, ele traz felicidade nas nossas vidas. Ainda que nós passamos por dificuldades, por problemas, por lutas, mas o Senhor, Ele está conosco. O Deus de paz está conosco. Nós sim somos felizes. Nós às vezes não podemos não ter nada de material aqui na terra, mas nós temos a um Deus grande, a um Deus eterno. Um Deus que olha para nós, para as nossas dificuldades, que sabe das nossas limitações, das nossas lutas diárias, do nosso coração que às vezes está entristecido. O Senhor, Ele te conhece. O Senhor conhece a cada um. E mesmo assim, Ele quer ter um relacionamento. Ele busca, os verdadeiros adoradores. O Senhor tem buscado no meio do povo dele verdadeiros adoradores. E não é adoradores que vêm para a igreja e cantam apenas. Porque isso é uma forma de adorar. Os verdadeiros adoradores, eles vivem uma vida de adoração. O seu testemunho é adoração ao Senhor. Quando eles saem na rua, as pessoas identificam.
Ali vai um servo do Senhor, ali vai uma serva do Senhor. Quando uma pessoa está passando por um problema, ele vai mandar mensagem, é para aquele servo do Senhor. Olha, ora por mim. E quando o servo do Senhor está com dificuldade, ele sente-se renovado e avivado quando ele se deleita na presença do Senhor e na sua palavra. Porque através da sua palavra, o Espírito Santo fala conosco e somos renovados por ele, né, pelo Senhor. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Como está o seu relacionamento com o Senhor? Como está a sua vida diante de Deus? Nós vemos homens e mulheres. Nós vemos o exemplo da Susana Wesley, que viveu a sua vida. Não foi uma mulher famosa, né, para a mídia. Não, foi uma mãe que se dedicou na sua casa, no seu lar, a ter relacionamento com o Senhor. E através desse relacionamento com Deus, ela cuidou da sua família. Ela serviu ao Senhor no seu lar, na sua família. Isso é muito honroso. Os homens da Bíblia que serviram ao Senhor, nós vemos quantos homens a Bíblia mostra que eles estavam ali adorando a Deus. Daniel, que orava 3 vezes por dia. Não é apenas naquele momento de que o milagre acontece. Porque ele orou, choveu. Porque ele orou, parou. Não, é a vida desse servo que vai dizer o fim da vida dele. Então, nós devemos buscar ter essa vida com o Senhor. Uma vida de relacionamento com o Senhor. Hoje em dia, a gente identifica que os relacionamentos, eles estão abrangentes. A gente vê através da internet, né, através da tecnologia, podemos falar com gente que está do outro lado do mundo. Então a gente pode ser amigo, né, de muita gente. Ao mesmo tempo, a gente percebe que as amizades, elas estão também diminuindo. Muitas vezes nós nos dedicamos tanto a essas amizades virtuais ou a esses momentos que nós temos de relacionamentos nas redes sociais e esquecemos do principal, que é o nosso relacionamento com o Senhor e com o nosso próximo que está perto de nós. Muitas vezes a gente não identifica, como eu estava lendo essa semana, uma cantora falando, ela dizendo, né, que quando as pessoas postam fotos no Instagram, no Facebook, elas só postam fotos sorrindo, fotos de que está tudo bem. Então, a gente não tem como identificar que essa pessoa está passando por um problema. Pelo contrário, a gente acha que a vida dela é maravilhosa. Mas, quando nós temos um relacionamento com uma pessoa que está perto de nós, a gente consegue identificar se essa pessoa está bem, se esse amigo nosso está bem, se nosso pai não está bem, se nosso filho não está bem. Porque nós temos, de fato, proximidades. E a internet muitas vezes tem acabado com isso. Às vezes é mais fácil a gente falar com o nosso amigo pelo WhatsApp, por mensagens, do que às vezes a gente ir na casa do nosso amigo e perguntar como você está. Eu vim aqui orar por você. Porque a nossa vida já é uma vida de correria. O nosso dia a dia já é uma correria muito grande. É trabalho, escola, faculdade, é procurar emprego, é fazer as coisas, os serviços de casa que toma todo o tempo, cuidar das coisas da igreja e tantas outras coisas que aparecem. Então a nossa vida é uma correria. E aí nós chegamos em casa muitas vezes e a gente para, o que eu vou fazer agora? Eu vou olhar a internet um pouquinho, vou descansar. E aí a gente perde tempos preciosos na presença do Senhor. Deus, Ele busca por verdadeiros adoradores. A igreja, ela está crescendo em números. Cada dia que passa, mais pessoas estão entrando nos templos, estão sendo alcançadas. Mas e a vida dessas pessoas, como está? Será que elas têm se desprendido do mundo e tentado buscar e ter uma vida que adore ao Senhor, que busca ao Senhor? Esses homens da Bíblia que vocês leem, que vocês ouvem,
eles tiveram uma vida de sacrifício. Não foi só vida de vitória, pelo contrário. Os discípulos do Senhor, eles foram mortos de maneiras que a gente nem gosta de falar. Por quê? Porque eles tinham amor pela causa, a causa do Evangelho de Deus. Eles queriam propagar o Evangelho do Senhor. Então, para isso, eles aceitaram sim morrer, se sacrificar. Porque era o amor de Deus que estava dentro da vida deles. Então, são essas evidências. Mesmo que Paulo e Silas não tivessem saído da prisão, tivessem continuado lá, eles iam continuar adorando ao Senhor. Eles iam continuar agradecendo a Deus pela vida deles. E porque eles estavam ali. Como ele mesmo diz em outro texto: tudo posso naquele que me fortalece. E não é que eu tudo posso. Não, mas é porque ele aprendeu a passar por dificuldades. Ele sabia viver no momento de bonança e também no momento que não estava bem. Então ele ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Eu consigo passar por essas situações por causa do amor de Deus, por causa do amor de Jesus, para pregar o Evangelho. Então hoje em dia, nessa correria de vida que existe, às vezes a gente deixa assim a desejar nessa questão do relacionamento com o Senhor. E nós paramos quando vemos o tempo já passou e a gente perdeu tanto tempo. Poxa, eu podia ter falado para aquela minha amiga do trabalho. Podia ter evangelizado ela. Podia ter falado mais do amor de Deus. Às vezes a gente não vê as pessoas que estão às vezes do nosso lado. Elas estão passando por problemas, por tristezas, por decepções. E às vezes a gente podia dar uma palavra para essa pessoa que poderia mudar a vida dela. A única pessoa que pode mudar, que pode transformar, é a palavra do Senhor. Mas ninguém. E você é o canal que Deus vai usar lá fora. Não é para encher a igreja, não. É para que o reino de Deus seja pregado. É para que você seja fortalecido. É por isso que nós devemos buscar e ter esse relacionamento com o Senhor. Então é uma palavra que eu ficava pensando: meu Deus, mas por que isso aconteceu aqui? Tudo tinha um propósito, né, nesse texto. Nós vemos que Paulo ele teve uma visão. Olha, vai para lá em Troado. Ele teve a visão dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Será que se Paulo soubesse que quando chegasse lá ele ia ser açoitado, ele tinha ido? Eu acredito que sim. Que ele estava já à mercê, ele sabia que agora ele ia ser perseguido pelo Evangelho. E às vezes a gente fica fugindo, né? Não vou falar não com fulano não, porque ele só quer brigar. Eu vou pregar o Evangelho para ele e ele fica me xingando, falando mal de mim. Não, nós devemos orar e ter autoridade para falar no nome de Jesus com essa pessoa. É levar o amor de Deus na vida dessas pessoas. Olha, Deus pode mudar a tua vida, assim como mudou a minha. É isso que nós devemos falar para essas pessoas. E além disso, nós também devemos ter paciência. Esperar que no tempo certo, o Senhor, Ele vai fazer. Talvez não o que almeja o seu coração, mas Ele vai fazer segundo a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Então que nós possamos olhar para a palavra do Senhor e desejar, pedir a Deus que Ele coloque em nós esse desejo ardente pela sua palavra, para que nós possamos ser alcançados pela palavra do Senhor e levar essa palavra para essas pessoas. Não é preciso ser um missionário, não é preciso ser pastor, não é preciso ser presbítero, basta ser um servo do Senhor para levar a palavra do Senhor. Através da sua vida, do seu testemunho. O Senhor, Ele espera isso de cada um daqueles que Ele chamou. E eu creio que Ele chamou todos que estão aqui. E é essa a missão da igreja, essa é a nossa missão. Adorar ao Senhor, ter relacionamento com o Senhor,
e ser sal e luz nesse mundo. Então eu gostaria de convidar a igreja a ficar em pé. E nós vamos orar ao Senhor. E vamos clamar ao Senhor. Você vai orar agora a Deus pela tua vida. E você vai perguntar ao Senhor como é que você pode melhorar para Ele. Para ter, o que é que você pode fazer para ter um relacionamento com Ele. Vamos clamar ao Senhor e peça a Ele para que Ele derrame o desejo no seu coração de estar novamente buscando ao Senhor, de estar novamente na sua presença. Em nome de Jesus, oremos. Senhor Deus maravilhoso, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem colocado dentro de nós, Senhor, o teu querer, o teu desejo. No nome de Jesus, meu Pai, nos ensina, Senhor, a te buscar. Nos ensina, meu Pai, a querer estar cada dia mais na tua presença. A cada dia mais que possamos querer ter um relacionamento contigo. Em nome de Jesus, visita o teu povo, a tua igreja. Que eles possam ter o coração renovados pela tua palavra. Que o teu renovo, Senhor, possa estar na vida de cada um dos teus filhos. E que os seus corações sejam avivados pelo teu Espírito Santo. Que através do testemunho de cada um que está aqui, vidas possam ser alcançadas pelo Senhor. Pessoas possam ser libertas das drogas, da depressão, do alcoolismo, da prostituição. Que essas pessoas que estão aqui, Senhor, sejam usadas por Ti. Como teus filhos, como tuas testemunhas, ainda que eles sofram, ainda que venhamos a sofrer por amor de Ti, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que o Senhor derrame fé em nossos corações. Coloque a cada dia mais a vontade, o desejo de querer Te servir, não apenas aqui onde nós estamos reunidos, mas nos lugares em que vamos, Senhor, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na escola, Senhor, seja na roda de amigos. Que possamos ser testemunhas vivas do que o Senhor tem feito, dos milagres que o Senhor tem feito e principalmente da salvação que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, meu Pai. Que possamos ser essas testemunhas vivas de tudo aquilo que o Senhor fez, meu Pai, para essas vidas. No nome de Jesus, meu Pai, nós te oramos e te clamamos por essas pessoas que estão aí fora, que precisam receber, Senhor, a Tua palavra, que estão carentes do Teu Evangelho, que não sabem que o Senhor é a única solução para as suas vidas, nos momentos difíceis e em todos os momentos. Ó Deus amado, leva, Senhor, os Teus filhos a esses lugares. Leva os Teus filhos a essas crianças, que essas crianças também possam ser alcançadas pela Tua palavra. No nome de Jesus, Senhor, usa o Teu povo, a Tua igreja, para que o Teu reino seja propagado aqui na terra. Em nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um. E nos perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, porque não somos merecedores. Não somos merecedores da Tua graça. E ela sim, Senhor, nos constrange. Mas somos gratos a Ti porque o Senhor pagou um alto preço naquela cruz por nós, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor tem escolhido cada um dos Teus filhos para estar aqui. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos por tudo. Amém. Que Deus abençoe a igreja e que essa palavra fique no coração de cada um. Que possamos buscar ter relacionamento com o nosso Deus, porque é isso que Ele espera de cada um de nós, amém? Amém, palavra abençoada, né? Hoje é o dia que o Senhor marcou com você.
Você ouviu a palavra, não é? Não sei a condição que você chegou aqui nessa noite, mas hoje Deus marcou um encontro com você. E não podemos deixar de fazer o convite. Se você quer aceitar esse Jesus como seu único e suficiente Salvador, venha até aqui na frente, que queremos orar por você. Nós dizemos que nós não costumamos apelar muito, não é? Porque nós não estamos oferecendo aqui nada ruim, estamos oferecendo aqui o melhor, que é a salvação para a tua alma. Alguém que deseja aceitar o Senhor Jesus? Se não há, que Deus te dê uma nova oportunidade para que você possa ouvir mais uma vez o chamado de Deus e que o teu coração possa arder e que você possa aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Amém? Neste momento nós vamos orar pelo ofertório. O presbítero Manuel, ele está orando, não é, pelo ofertório agora. Amém? A paz da sua igreja. Amém. Momento do ofertório na casa do Senhor. Segura sua oferta, o seu dízimo, leva ao coração, porque é o momento de ofertório na casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor. Amém? Mas Davi, exortando o seu povo, falou assim, em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, no finalzinho, ele exortando o povo, falou assim: porque tudo vem de ti, e na tua mão te damos. Amém, irmão? Tudo vem do Senhor. Vamos orar ao Senhor por esse momento na sua presença. Excelentíssimo Deus, estamos aqui, meu Pai, diante da tua presença, agradecido, meu Pai, por estar orando o Senhor com nossos irmãos em Cristo Jesus, Senhor. Abençoe a cada servo teu, Senhor. Abençoe a cada visitante, meu Pai, que vão ofertar e dizimar na tua casa de oração, meu Pai. Ô Espírito Santo de Deus, aquele visitante que está com o desejo de ofertar, meu Pai, sinta na liberdade, Senhor. Ô Santo Deus, que o Senhor venha fazer prodígio na sua vida, meu Pai, e na vida dos teus servos, meu Pai, em nome de Jesus. Ô Espírito Santo de Deus, abençoe, Senhor, a cada casa de cada um aqui, meu Pai, em nome de Jesus. Visita, meu Pai, a cada cômodo, meu Pai, da casa do teu servo, do nosso visitante, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, os vestuários dos teus servos, Senhor. Abençoe a porta de emprego dos teus servos, Senhor, em nome de Jesus. Ô Santo Deus, mas tem aqui, Senhor, servos e visitantes, meu Pai, que está querendo fazer o mesmo, mas não está podendo fazer, Senhor. Eu creio, Senhor, que tu vai fazer um milagre, Senhor, em nome de Jesus. Tu vai abrir porta de emprego, em nome de Jesus, para cada um, meu Pai, em nome de Jesus, tanto servo ou visitante, meu Pai, para vir na tua casa de oração, te agradecer, meu Pai, em nome de Jesus. Eu creio, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O louvor. Posso citar, irmão, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha o dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador, e Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei,
tristezas eu não mais terei, e toda lágrima no meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não vai ser a morte ou guerra, Novo céu e uma nova terra, eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima no meu olhar Ele enxugará. Já não vai ser a morte ou guerra, novo céu e uma nova terra, eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima no meu olhar Ele enxugará. O dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima no meu olhar Ele enxugará. Paz do Senhor, irmãos. Antes da gente dar os avisos, Edna falou uma frase que eu fiquei assim, eu fiquei rindo comigo mesmo, porque ser salvo é uma coisa muito diferente. Não sei se vocês perceberam o que ela disse. Ele poderia ter sido atropelado e ficar doente no hospital, ia ser um sofrimento, mas se Jesus levasse, estava tudo bem. Foi ou não foi? Seria melhor se Jesus levasse. Aí lá o ímpio lá fora, alguém pode ter dito, puxa, essa irmã quer que o filho morra. Como tem muita gente às vezes até lutando pela vida, não é verdade? Mas salvo é assim mesmo, só coisa de Deus, porque eu morrer é lucro. Salvo é de outro mundo, é verdade, é um extraterrestre, né? O que ela quis dizer, irmãos, é que Deus com Jesus, a melhor coisa é melhor estar com Jesus. Paulo disse, o morrer para mim é lucro, amém? Quarta-feira, reunião com todas as mulheres, viu? Quarta-feira, tudo que for mulher, venha. Dessa reunião, o homem não pode vir, viu? E nem pode vir disfarçado. Não inventa, não. Ih, rapaz. Mas não é para vir de saia, não, né, Ney? Porque José e Marcelo de saia ia ser feio demais. Então, José e Marcelo, eles vêm. José, tu vem, Marcelo? Tu vem, José? Eu só não venho porque vai ter reunião da diretoria do presbitério. Estamos visitando Bruna, minha sobrinha. Por favor, Bruna, fica de pé aí com teu bebê. Não, fica não. Fica não. Cláudio, tá ali, o esposo dela. Tiago, cadê Tiago? Tiago tá ali sentado. Muito obrigado, Tiago. E Michelaine também está ali. Os irmãos querem receber os visitantes bem-vindos? Diga amém. 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 Oh, glória. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje à noite, a irmã, logo no início do curso, a irmã Márcia veio falar conosco. Por favor, irmã Márcia e Jefferson, fica de pé, por favor. Pronto, esse casal está de volta para a igreja, amém? Amém. Pode sentar, obrigado. Sejam bem-vindos de volta em nome de Jesus. Os homens procuram Jefferson e as mulheres procuram a irmã Márcia. Irmã Márcia é quarta-feira já, viu?
Aliás, tem culto a semana toda, né? Ontem o assunto que tu te falou foi depressão, suicídio. O pastor que ela falou ontem sobre suicídio foi nos Estados Unidos. Ele se suicidou com 30 anos de idade. Rapaz jovem. Setembro Amarelo aqui no Brasil é a campanha contra o suicídio. Quem assistiu o jornal viu aquele pessoal que sai colocando bilhete. No Brasil é proibido noticiar suicídio. Você sabia disso? Existe uma lei que proíbe o sensacionalismo em cima de suicídio, para evitar já o aumento do suicídio. E ela usou uma frase aqui, como também a nossa irmã Fernanda usou. Está presente nos cultos. Que é num culto de terça-feira, ou de quinta-feira, ou numa escola dominical, num culto como esse, vai sair uma frase só, que vai mudar toda a tua vida. É ou não é verdade? Vai ser uma frase que alguém vai dizer durante o culto, que vai mudar a tua vida. Talvez você já tenha perdido muitas oportunidades como essa. Terça-feira, nosso curso de maturidade cristã. Semana que vem eu vou entregar a revista de todos os personagens. Graças a Deus consegui consertar a impressora e o computador está tudo funcionando ali para a glória do Senhor Jesus. Então, nessa semana não, na próxima, a gente vai estar entregando aí as revistas da terça-feira. Estamos estudando os personagens da Bíblia de A a Z. Quarta-feira, a reunião das mulheres. Quinta-feira, irmãos, é culto da família. Você trazer sua família para participar de um culto de adoração a Deus, com mensagens de adoração a Deus. E a partir de novembro ou outubro, não sei, a escala vai até que mês? Nem me lembro mais. Setembro e outubro. A partir de novembro, a gente vai fazer uma pequena mudança na direção do culto das quinta-feiras. A gente vai, porque só tá os presbíteros, nem eu, né, que eu estou folgando esses dias, né? Só os presbíteros pegando e dirigindo, e os diáconos a gente vai acrescentar mais gente aí para ver se a gente descansa também, né? Vai que Marcelo quer folgar direto, não sei porquê. É Marcelo e Diniz. Diniz agradece quando foge da responsabilidade. Misericórdia. Bem, irmãos, domingo pela manhã, quem não veio hoje perdeu. Foi um culto abençoado. E que mensagem? 7 características de milagres. Ele falou 7 milagres no livro, 7 sinais de milagres no livro de João, Evangelho de João. Aí eu aproveitei. Eu estou com um desejo no meu coração da gente ter uma revista sobre os evangelhos sinóticos, mais o evangelho de João. Capítulo por capítulo, versículo por versículo. Eu disse, Gutenberg, você vai fazer uma coisa para mim. Isso o que é? Você vai fazer uma revista de escola dominical. Não se preocupe com a quantidade de volumes. Vai ser um livro, mas eu quero que você prepare a lição comparativa de capítulo 1 de Mateus, capítulo 1 de Lucas, capítulo 1 de Marcos, e faça um comentário do capítulo 1 de João. Ele disse, você está mandando eu fazer o quê? Eu digo, uma revista de escola dominical para mim. Ele olhou para mim e disse, amém, vou fazer. Já tem Vitor e Fernanda também, né? Fora José e Marcelo aí. Então, a gente não tem que se preocupar aí com material de estudo bíblico, né? Trabalha aqui, o negócio aqui é sério. O pastor não trabalha sozinho não, ele trabalha em equipe. E até quem não é da igreja agora está entrando no roçado, como diz a história. Então foi uma mensagem abençoada. Domingo de manhã tem a escola bíblica dominical e o culto, o grande culto à noite, para a glória do Senhor Jesus. Sexta-feira eu vou fazer serviços especiais. Sexta-feira, nosso ciclo de oração é na sexta-noite, porque os irmãos trabalham durante o dia. Às vezes não tem tempo de vir durante o dia, mas à noite tem tempo. E no sábado de manhã, a nossa consagração aqui também, de 7 da manhã às 8, amém? Então são 2 cultos de oração, um na sexta e um no sábado, para você vir orar e buscar a presença do Senhor Jesus, exclusivamente para orar. Vai ter mais, viu? Eu estou planejando uma vigília aí. A gente nunca mais fez uma vigília, né? E a gente vai ver aí, botar o ar-condicionado daquela sala bem grande para funcionar, para a gente fazer lá embaixo. Que lá a gente vai poder dar glória bem alto, gritar bem muito, e ninguém vai escutar. Porque se for fazer aqui, meu filho,
A gente vai acordar a vizinhança. Aí negócio de vigília com o pessoal dormindo não vale a pena, né? Vigília tem que ter grito, pulo, cambalhota, né? Tem que ter tudo que tem direito. No meio da vigília, um lanchinho que ninguém é de ferro, né? Então, nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Amém, irmãos? Só mais um pouquinho. Eu tô com direito, né? Que nunca mais eu falei aqui, então tenho direito de ir mais um pouquinho à frente. Irmãos, nós queremos, em nome de Jesus, em abril do ano que vem, comemorar o aniversário dessa igreja. E também agradecer a Deus por esse período, dessa primeira fase da construção. Nós queremos também, naquele período, ter mais bancos, né? Ter pelo menos aqui mais, quem sabe, vontade de Deus, a gente ter 45 bancos, tudo igualzinho aqui, organizado para a glória de Deus, feito por a gente mesmo, né? Feito por nós. Prometo que não vai ser esse banco com esse encosto pequeno. Eu já combinei com o Marcelo. A gente vai gastar um pouquinho mais, mas vai ser um banco com um encosto maior. Esses outros a gente bota aqui na lateral, aqui nas laterais não tem problema. Mas nós queremos fazer isso. Irmãos, nós temos alguns irmãos, inclusive Deus faz uma semana que Deus me incomoda para a gente fazer uma campanha de oração pelos desempregados. Nós temos aí Diniz, Marcelo, quem mais? Manuel, Vinícius. Hã? Não, ele está trabalhando. Enchedor de caminhão. Quem mais está desempregado aqui? Irmão Mauri, um irmão lá atrás. Manassés. Tem uns 10 ou 15 desempregados. Fernanda, né, Fernanda? Eu também, que eu estou querendo arrumar, que eu faz um bocado de tempo que eu não sei o que é dinheiro. É verdade, antigamente apareciam os biquinhos, não era, Fernanda? Mas nem biquinho aparece mais. Nem biquinho e nem bicão. O negócio tá sério. Mas aí a gente vai fazer uma campanha, quinta-feira, a gente vai lançar essa campanha nas quinta-feira, para Deus abrir porta, porque Ele é aquele que abre porta onde não tem porta, faz caminho onde não tem caminho. Amém? Se tem o mar, Ele faz andar sobre o mar. Ele pode abrir o mar ou fazer andar por sobre o mar. Mas isto será para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então vamos ficar em pé, agradecer a Deus. Sim, irmãos? Fica de pé que eu aviso. Nós vamos fazer uma campanha de cesta básica até o final do ano. Eu já estou imprimindo as senhazinhas. Essa cesta básica, a gente quer comprar tinta para dar uma geral aqui. Queremos colocar um forro de gesso aqui, nessas laterais. Dar um acabamento. Vai chegar mais 4 ventiladores aqui, se Deus quiser, em nome de Jesus. Ajeitar aqui, comprar essas tomadas, que não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Quando eu vou na Ferreira Costa e no Atacado dos Presentes, eu fico olhando para as tomadas e sonhando. Eu vou poder comprar. Eu vou comprar, em nome de Jesus. Então, nós estamos querendo fazer isso. Mas para isso, a gente vai fazer um sorteio de uma cesta básica de Natal. Depois eu vou dar para os irmãos ali, mostrar aos irmãos o que vem nessa cesta. Vai custar R$10. Quanto mais a gente vender, mais vamos apurar. Uma parte do material será doado, né? As irmãs se comprometeram de arrecadar. E a outra parte a gente vai comprar para acrescentar na cesta básica. Mas nós vamos fazer isso e vamos conseguir em nome de Jesus. Queremos ajeitar a rampa, fazer tanta coisa, irmãos, que a gente precisa fazer, mas só se faz com dinheiro. E não está fácil. Eu estou agradecendo a Deus que a gente está encerrando o salão hoje. A partir da semana que vem, graças a Deus, não temos mais o salão de festa. Porque também está difícil, a gente estava levando prejuízo. Então, é melhor parar. A melhor coisa que tem é saber a hora de parar. E não se apegar a coisas materiais. A maior vitória é saber perder. A maior vitória que a gente tem na nossa vida é saber perder. Não pense que o perdedor não é vitorioso, não, ele é vitorioso. Porque há uma vitória atrás
de qualquer perca. Amém? Então vamos agradecer ao Senhor. Pai Celeste, obrigado por esse culto. Obrigado pela mensagem poderosa que o Senhor nos deu esta noite. Temos que ter paciência, perseverança, meditar, ter comprometimento contigo, Senhor, ter relacionamento contigo, Deus. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Quero te agradecer por esse dia abençoado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Receber a bênção, irmãos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Espera aí, tá? Amém. 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 Devagar. O quê? Espera aí, deixa eu ver. Irmãos, não esqueça a cesta básica que a gente está arrecadando para o pastor Wagner. Quem não trouxe material, traga. Amém? E queremos agradecer aos internautas também. Hoje tinha muita gente aí assistindo pela internet, de vários lugares, cidades. Diz aí, Diniz. Cadê? Vou olhar para que câmera para agradecer. Diz aí qual é a câmera que eu olho. Já desligou, tem que avisar qual é a câmera, para eu olhar para a câmera e agradecer.